Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, quero convidá-los a abrirem Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Vamos orar ao nosso Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos cultuando ao Senhor. Que o Senhor possa estar conosco diante desse culto que estamos realizando. Diante do estudo da palavra que vamos ter agora, Senhor. Que o Senhor possa me guiar com o seu Santo Espírito para que eu venha falar somente o que provém de Ti, Senhor. E que o Senhor possa abrir os nossos corações para que possamos receber a Sua palavra, Senhor, e ser transformados. Dê-nos um coração novo, Senhor. Dê-nos um coração que não é duro com a Sua palavra, Senhor, mas que absorve, que retém todos os ensinamentos que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Esteja conosco neste momento. É isso que clamamos a Ti, Senhor, nosso Deus e Pai amado. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, quero perguntar aos irmãos quem já passou por dificuldades. Levantar a mão quem já passou por dificuldades. Pelo que eu vejo, todos os irmãos já passaram por dificuldades. Tenho certeza que alguns mais, outros menos. Eu tenho certeza que passei muito menos do que irmãos mais experientes, que já viveram e já passaram por inúmeras situações. Mas, aqui, nesse capítulo de Jeremias, capítulo 12, Jeremias traz um clamor muito interessante, porque ele está passando por um momento muito pesado da vida dele. Ele está passando por um momento de perseguição. E não é uma perseguição de pessoas que estão longe, que viviam longe dele, mas perseguição de pessoas que eram da casa dele. E essa perseguição não é por conta de que ele estava realizando algo errado, ou por conta de que ele estava ali agindo conforme alguma coisa que não agradasse perante a esse mundo em relação a trabalho ou qualquer coisa, mas em relação a ele pregar a palavra de Deus. Então, Jeremias, ele é uma pessoa extremamente experiente quando se fala de sofrimento. Quando nós pensamos em sofrimento, talvez um dos profetas do Senhor que vem à nossa mente é Jeremias. O livro de Lamentações está nas Escrituras justamente para testificar isso. Jeremias foi uma pessoa que sofreu muito, que passou por inúmeras dificuldades. E diante disso, irmãos, Jeremias nos dá um grande ensinamento. Nos dá uma aula de como se dirigir a Deus diante dos questionamentos que nós temos nas nossas vidas, diante das dificuldades que passamos. E é muito importante nós vermos Jeremias questionando, porque nós vivemos em um mundo que muitas vezes as pessoas querem abafar os questionamentos. Mas Jeremias não. Jeremias questiona. E nós também devemos aprender a questionar. Porque Deus mostra que esse questionamento vem, talvez, no momento correto. Porque as dificuldades iriam aumentar. E a resposta que vem diante desse questionamento, Jeremias, é o que fortalece ele a seguir. No momento em que as coisas se apertariam ainda mais. Jeremias, irmãos, é um homem que nasceu em uma cidade muito peculiar, onde aparentemente era uma cidade cheia de sacerdotes, Anadote. E ali ele cresce, a cidade natal dele.
Ele é um desses sacerdotes. Mas ele não é apenas sacerdote, também é profeta do Senhor, que leva a mensagem do Senhor. E diante dessa cidade, o que acontece? Nós conhecemos a história de que Israel foi liberto do Egito. Após ser liberta do Egito, Israel caminha até Canaã. Ao entrar em Canaã, entra o período de juízes, onde os juízes é quem governam sobre Israel e julgam as causas de Israel. Depois, o que acontece? O povo pede um rei. E vem Saul. E depois nós temos outros reis. E aí nós temos Davi, nós temos Salomão. Quando chega Salomão, Salomão morre, o reino se divide em dois lados. E nesse reino dividido é que Jeremias vive. Jeremias vive em um período em que era para ser um período excelente. Porque Jeremias vivia em um período em que Josias reinava. E nós sabemos que Josias se esforçou muito para reaver e buscar o Senhor diante de um povo que estava totalmente afastado da presença do Senhor. Que estava totalmente à parte da lei do Senhor que Deus havia levado. E quando nós olhamos lá para a Segunda Reis, nós percebemos algo muito interessante, ao ponto de que, nesse período, a lei do Senhor havia se perdido, estava esquecida no templo. E o que acontece? Eles estão ali reformando, trabalhando no templo, e eles encontram a lei. Olha, tem aqui a lei do Senhor, possivelmente o livro de Deuteronômio. Possivelmente. E o que acontece? A partir daí, Josias, ele chora, porque ele percebe que o povo está afastado completamente da lei do Senhor, que ele era designado a obedecer. E nesse período, era para ser um período excelente de Israel. Mas Jeremias, ele atesta que não. Que existem muitas pessoas que ainda estavam afastadas. Da tribo de Benjamim, a cidade natal onde Jeremias vivia, no capítulo 11, é dito que Jeremias estava sendo prometido de morte. Que Jeremias era visto como uma ovelha para o matadouro. As pessoas da casa de Jeremias perseguiam ele, porque falavam, olha, se você trazer uma mensagem no nome do Senhor contra nós, nós vamos o matar. E o que acontece? Jeremias para? Não. Jeremias prega a palavra do Senhor. E aí vem a ameaça de morte. Duro, irmãos. Jeremias está passando por um período em que ele está sendo traído pelas pessoas da própria casa dele. Pessoas que eram designadas a ser obedientes ao Senhor. Primeiro ensinamento disso, irmãos. Nós estamos aqui na igreja. Pessoas que buscam servir ao Senhor. Mas pode acontecer e não é algo que nós queremos, obviamente, mas pode acontecer de pessoas se perderem. E se essas pessoas se perderem, nós não devemos ir juntos. Porque a nossa fé não está vinculada a pessoas, mas está vinculada a Deus, a Jesus Cristo. Então, mesmo que pessoas da casa do Senhor venham a se perder, que venham a nos frustrar, venham a nos perseguir, nós não servimos a elas primeiramente, nós servimos a Deus primeiramente. Então,
Diante disso, irmãos, isso é algo que deve ficar no nosso coração, deve habitar no nosso coração. E aí vem um ponto de tensão aqui em Jeremias. Porque Jeremias é uma pessoa que conhece a lei do Senhor, que conhece as Escrituras. E vem uma tensão muito grande diante do conhecimento que ele tem das Escrituras. Acredito que os irmãos também já passaram, além de momentos de dificuldade do mundo, já passaram por dificuldades em relação às Escrituras. Talvez, olha, eu estou olhando aqui, mas isso não parece ser verdade. Eu não estou conseguindo enxergar. E Jeremias, ele vive nesse momento de tensão. Porque Deus tinha prometido na lei dele que se o povo desobedecesse a lei, o juízo viria. Deus traria justiça. Mas para aqueles que praticam o bem, o que aconteceria? Deuteronômio capítulo 4, né, irmãos? Aqueles que praticam o bem viveriam bem. E Jeremias, ele olha para isso e ele vê pessoas praticando o mal. Mas cadê o juízo de Deus? Nós temos algo muito peculiar na nossa cultura, que as pessoas chamam de problema do mal. Em que as pessoas questionam, olha como pode haver um Deus bom e pode haver tanta maldade neste mundo. Mas, nas Escrituras, esse diálogo não é algo tão frequente, é algo mais da nossa cultura. O que é mais frequente é o até quando. Porque eles sabem, as pessoas que vivem e olham para as Escrituras sabem que o mal está presente por conta do pecado humano. Isso é uma realidade que nós todos sabemos. E Jeremias sabe disso também. Então o questionamento não é por que existe o mal, mas sim até quando vai existir o mal. Até quando o Senhor não vai trazer o juízo e vai acabar com a maldade? Esse é o questionamento de Jeremias. E então, nós entramos em Jeremias capítulo 12, versos de 1 a 4. Os questionamentos de Jeremias a Deus. Ele diz a partir do verso 1: Justo és, ó Senhor. Olha o respeito que Jeremias tem diante de questionar o Senhor. Ele não vai difamando o Senhor, ele não vai de forma desrespeitosa. Ele reconhece, olha, eu não estou vendo a justiça acontecendo, mas eu sei que o Senhor é justo. Ele conhece a Deus. Então, diante dos nossos questionamentos, nós devemos sempre levar em conta que nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é justo e santo. Isso deve ser respeitado. Não é um problema nós questionarmos. Na realidade, muitas vezes, o questionamento é a solução. Porque através do questionamento nós buscamos a resposta. E Jeremias, ele questiona: Justo és o Senhor. Quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Olha, eu conheço que o Senhor é justo. Quando eu entro na sua presença, eu sei que o Senhor é justo, eu vejo essa justiça. Mas eu quero conhecer mais dessa justiça. Eu quero discutir sobre essa justiça. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Verso 2: Planteaste-os, eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Aqui Jeremias traz algo muito interessante. Ele fala, olha, o Senhor plantou, o Senhor criou essas pessoas que estão me perseguindo. É criação sua. São povo seu. Essas pessoas crescem, dão fruto.
Mas elas têm você no seu lado, no lábio delas. Elas falam do Senhor. Mas o coração dessas pessoas estão longe da presença do Senhor. Olha só que forte. Quantas pessoas nós não conhecemos que falam inúmeras vezes no nome de Deus? Eu creio. Deus te abençoe. Mas quando nós olhamos, essas pessoas agem contra as outras, são invejosas, são ciumentas, tramam contra a vida de outras pessoas. E Jeremias está questionando isso. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Os questionamentos de Jeremias são questionamentos que, particularmente, nos interessam. Porque todos nós já passamos por momentos em que nós olhamos a injustiça e questionamos, cadê a justiça? Jeremias, ele começa a queixa, mais uma vez, reforço, de uma forma respeitosa. Ele reconhece que o Senhor é justo. Mas ele vê um problema, o atraso. A agonia de quem vê a injustiça, mas não vê o juízo de Deus. Por que os ímpios se safam? Por que os ímpios prosperam? E prosperar aqui, irmãos, infelizmente, muitas vezes nas igrejas nós vemos um prosperar que não é bíblico. Quando nós olhamos, por exemplo, para José. José é escravo de Potifar. Era dito que José, mesmo sendo escravo, era uma pessoa que prosperava. Então, prosperar aqui pode significar muitas coisas. Não só a questão do bem material, mas o estar bem com o Senhor ou estar bem com bem de saúde ou qualquer coisa do tipo. O questionamento de Jeremias é, essas pessoas estão bem. Elas praticam o mal e estão bem. O que está acontecendo? Por que essas pessoas prosperam? E eu sofro. As pessoas me perseguem por servir ao Senhor e eu sou perseguido e ameaçado de morte. Isso é um eco de muitos salmos em que nós vemos o lamento do salmista de justamente a perseguição se fazer presente e a justiça não se fazer presente naquele momento. E aí vem a falsa aparência que Jeremias percebe. Olha, eles não são alguém que negam o Senhor, que falam mal do Senhor. Falam mal no procedimento. Mas na palavra, olha, eles falam. O seu nome está na língua deles. Jeremias questiona. E aí vem um contraste de Jeremias capítulo 12, verso 3. Jeremias clama que o inverso aconteça. Que a justiça realmente aconteça. Nós vemos no capítulo 11 que as pessoas, entre essas pessoas que estão perseguindo a Jeremias, Jeremias é visto como uma ovelha no matadouro. Uma ovelha mansa no matadouro. E Jeremias quer que a realidade se inverta. Olha, essas pessoas que têm que ir para o matadouro. Não eu. Eu sirvo ao Senhor. E, mais uma vez, nós entendemos os questionamentos de Jeremias. Nós entendemos. Quantas vezes nós vemos injustiça? Sem julgamento. Sem
o juízo estar presente naquele momento que nós queremos. Mas, quando nós olhamos para a revelação do Senhor, isso faz mais sentido. A revelação das Escrituras, ela prossegue. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá em 2 Pedro, nós conhecemos muito bem essa passagem, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, é dito que o juízo do Senhor pode parecer demorado no olhar humano, mas é porque Deus age em misericórdia para que as pessoas se arrependam. Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. E por isso, qual é o proceder daquelas pessoas que estão passando por sofrimento? Reconhecer que o tempo do Senhor é um tempo para arrependimento. Para pessoas que estão nos atacando, venham a se arrepender e se converter ao Senhor. Esse é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que todos sejam salvos e ninguém pereça. Então, agora nós devemos ter uma questão muito importante nas nossas mentes. Jeremias, ele está sobre uma outra aliança. Uma antiga aliança que caducou. E agora, a nossa ação não deve ser como a de Jeremias, de querer a morte de alguém. Mas deve ser como Jesus. Que é uma ovelha que vai ao matadouro de forma mansa e silenciosa e obedece ao Senhor e age com misericórdia para todas as pessoas, até para aquelas pessoas que o perseguem. Então, o contraste agora, nós temos que ter essa realidade em mente. Nós não estamos mais numa antiga aliança que nós devemos clamar a morte de alguém ou o mal de alguém. Nosso clamor é como o de Jesus na cruz. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós estamos sob uma nova aliança. Isso é importante nós termos em mente. Mas Jeremias, ele mostra um ponto ainda mais profundo, que além do sofrimento da vida dele, do que ele está passando, ele mostra algo que talvez ele tenha aprendido com alguém mais experiente que ele, Oséias. Oséias capítulo 4, versos de 1 a 3, Oséias mostra que a terra, ela sofre por conta da iniquidade humana. E Jeremias, ele clama isso. Ele fala, olha, esses homens, essas pessoas estão praticando inúmeras injustiças e iniquidades perante o Senhor, e não sou só eu que estou sofrendo, mas a terra, a criação sua. Isso é algo muito interessante, porque é algo que muitas vezes nos foge da percepção, mas a criação, os animais também sofrem por conta do pecado humano. Isso é dito em Romanos, que a criação clama a revelação dos filhos de Deus para que haja redenção. Então Jeremias, ele tem um olhar maravilhoso diante disso. Ele está enxergando todos os pontos e como o pecado ele está destruindo a vida em todos os aspectos. Então, diante disso, irmãos, vem a resposta de Deus. Versos 5 e 6. 5 e 6. É de: se te fadigas correndo com os homens, agora é Deus falando. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro,
Que te farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. A resposta de Deus para o questionamento de Jeremias talvez não seja uma resposta que Jeremias esperava. Bom, primeiramente, nós vemos 2 pontos. Ele fala, olha, se você está correndo contra homens a pé, o que seria se você corresse contra cavalos? Ou se você está andando em terra de paz, em terra segura, o que seria se você andasse no meio do matagal do Jordão, que é cheio de feras? Deus aponta, olha, você está mal, mas não está tão mal assim não. Qual de nós gostaríamos de receber essa resposta diante do sofrimento que nós estamos passando? E qual de nós está sofrendo ameaça de morte? Pela própria família, pela casa nossa. Bom, Deus fala, olha, calma, Jeremias. Calma. Você está lidando com coisas difíceis, mas você está correndo apenas contra homens, não contra cavalos. A situação pode piorar. E vai piorar. O texto não é apenas uma repreensão fria. É um preparo de Deus. Deus está querendo mostrar, talvez Jeremias esteja olhando muito para ele e para o sofrimento dele e outras pessoas sofrendo também, claro, a criação. Mas Deus está falando, olha, talvez você esteja olhando muito para o seu sofrimento. As coisas podem piorar. Se preparem. Se preparem. É Deus querendo preparar Jeremias para coisas piores que virão. E virão. Jeremias, ele viu o cativeiro chegando, a terra sendo destruída, a matança. Ele foi levado ao Egito. Ele não viu, muito provavelmente ele não viu o povo retornar para a terra. Ele viu somente, aparentemente, o povo indo exilado. E um povo pela Babilônia. Sofrendo. É Deus preparando, olha, vai vir coisas piores. Você vai estar em terra, logo, você vai estar em terra que não é de paz, que não é segura. E vem um outro ponto, que particularmente eu entendo, mas é uma interpretação minha, tá, irmãos? De acordo com os versos seguintes, Deus vai mostrar a posição dele, que um povo dele está traindo, não é apenas Jeremias que está sendo traído. E aí vem o ponto, que Deus está lidando com algo muito mais complexo que Jeremias. Jeremias está olhando a partir da visão dele, humana dele. Mas Deus está lidando com algo muito mais complexo. E por isso, nos próximos versos, Deus mostra que é o povo dele que está traindo ele. Enquanto Jeremias está sendo traído pela própria casa dele, o povo de Deus, que foi criado para obedecer a Deus, está traindo ele. Ele criou um povo que ruge como leão contra ele. Então, Deus está mostrando que, olha, você está lidando com algo complexo, realmente. Mas eu estou lidando com algo muito mais complexo. E, diante disso, irmãos, nós devemos ter em mente algumas coisas. Sempre que nós estamos passando por sofrimento, nós devemos ter uma visão muito importante. Que Deus, ele lida com coisas muito mais complexas. Enquanto nós temos uma visão limitada a Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos. Se nós estamos passando pelo sofrimento, se o juízo não está vindo, é porque Deus tem motivo. Então, enquanto nós, humanos, vemos apenas o superficial, Deus vê
algo muito maior. Eu gosto muito da passagem de Babel, lá em Gênesis, capítulo 11, onde é dito que estava havendo uma grande construção, pessoas ali se unindo para construir algo grandioso, para chegar até os céus. E diante dessa construção gigantesca, muitos humanos olhavam aquilo e falavam, talvez algo muito... Olhavam e admiravam, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que construção. Mas, lá no capítulo 11, verso 5, é dito algo muito interessante. Que Deus teve que descer para ver aquela construção. É a ironia de Deus. Olha para eles, é algo grande. Mas para mim, E tem uma outra tradução que é que Deus está... Que a palavra descer também pode referenciar a se curvar, como se Deus estivesse olhando para baixo. O que está acontecendo ali? Os seres humanos achando algo grandioso e Deus tendo que se curvar, tendo que descer para ver algo que os seres humanos estão se maravilhando. Mas devemos ter em mente justamente isso. Que Deus, ele lida com algo muito mais complexo. E nós temos uma visão superficial. Mas Deus tem uma visão completa sobre todas as coisas. Então, ter essa humildade, saber que Deus está acima de tudo. E que Deus, muitas vezes, tem que descer para ver os nossos problemas, porque comparado ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, ou para o plano dele para este povo, é algo pequeno. Então, é importante nós termos isso em mente. Não querendo desmerecer o sofrimento, mas devemos ter isso em mente, porque nos ajuda. E aí vem os próximos versos para finalizar, irmãos. Os próximos versos é o verso 7 até o 13. Ele fala o seguinte, Deus continua. Ele fala, desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim. Por isso eu aborreci. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais no campo, trazei-os para a devorar. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram em deserto, em assolação. A tornaram e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há quem tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram os destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram os espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasude da ira do Senhor. Agora, Deus trouxe um ponto. Olha, Jeremias, você está lidando com algo complexo, vai virar algo mais complexo ainda. Você realmente está sendo perseguido pelas pessoas da sua casa. Não confie nessas pessoas, mesmo que essas pessoas falem coisas boas. E aí Deus traz o ponto dele. E particularmente, esses versos foram os que me comoveram mais. Porque muitas vezes as pessoas olham o juízo de Deus, a condenação de Deus, e já ouvi histórias de pessoas que infelizmente se desviaram da fé por não conseguirem conciliar na mente delas um Deus maravilhoso, misericordioso e bom, sendo aquele Deus que traz juízo e traz condenação. É um Deus que
condena pessoas ao inferno. E muitas pessoas, infelizmente, perdem a fé por não conseguir conciliar isso. Mas eu acho que, e claro, eu não vou conseguir, irmãos, dar uma resposta, mas aconselho os irmãos, caso tenham dificuldade com esse tema, ler esse capítulo cuidadosamente, com calma. Porque mostra que Deus, Ele não é um Deus insensível. Não é um Deus que traz juízo de forma insensível, que não tem compaixão, que não tem misericórdia. Deus se dói ao trazer juízo. Alguns pontos são muito interessantes aqui, irmãos. Porque nós sabemos que o juízo de Deus tinha que vir diante da desobediência da aliança. Lá em Levítico capítulo 26, é dito que se o povo desobedecesse e quebrasse a aliança, e é o que acontece lá no capítulo 11, quebrasse a aliança com Deus, viria maldições e o exílio. E aí vem o questionamento de Jeremias: olha, vem o juízo. Eu sei que o juízo vai vir, mas quando? Deus mostra que Ele não queria que esse juízo acontecesse. Não queria que a condenação chegasse. Ele mostra o carinho dele por esse povo que vai ser condenado. Ele mostra, olha, desamparei a minha casa. É como se alguém tivesse que disciplinar, um pai tivesse que disciplinar o filho. E qual pai quer disciplinar o filho? Um pai bom quer disciplinar o filho e castigar o filho. Nenhum pai quer castigar o filho apenas pelo castigo. Mas Deus mostra, olha, eu estou tendo que desamparar as pessoas da minha casa. Abandonar as pessoas que são da minha herança, que eu quero que eles prosperem. E entregar essas pessoas nas mãos dos meus inimigos. Porque Deus, acima de tudo, e eu acho que esse é o conforto, Deus, Ele é fiel à palavra dele. E isso é algo que deve nos confortar diante do juízo de Deus. Deus é fiel à palavra dele. O juízo de Deus vem. Mas o juízo de Deus vem por conta da fidelidade da palavra dele. Então Deus não quer que esse juízo aconteça. Mas por conta da fidelidade e da justiça dele, Ele realiza. E Ele aponta inúmeras questões. Ele fala de pessoas aqui, o povo dele, que está sendo como aves coloridas, aves atraentes para os inimigos deles o destruírem. Ele está vendo a destruição que vai acontecer para o povo dele, pessoas que ele ama. Ele fala algo muito importante aqui, irmãos. Deixa eu achar o verso. Perdão, irmãos. Aqui, verso 7 mesmo, irmãos. A que mais eu amava e entreguei a mãos aos meus inimigos. Aqui, irmãos, ele aponta para algo muito interessante, que é a amada, a lista corrigida traz esse aspecto mais poético, que ele fala: a amada da minha alma eu estou tendo que entregar aos meus inimigos. É alguém que Deus ama, que está sendo conduzido à condenação, ao juízo. Então, irmãos, é diante disso, diante dessas inúmeras falas, que Deus fala aqui, inúmeras coisas sobre posse. Olha, ele fala minha casa, minha herança. A minha herança ele fala 3 vezes. A minha vinha, pessoas que eram para criar frutos e frutificar e levar outras pessoas a serem abençoadas. E o meu campo, ele fala depois, à frente. Pessoas da posse do Senhor, que por conta da desobediência, infelizmente, vão ter que passar pelo castigo, vão ter que passar pela condenação. Então, irmãos, diante dessa realidade do juízo, nós devemos ter sempre em mente essa questão. Nós temos um Deus
que é infinitamente misericordioso. Diante do questionamento imediato de Jeremias, que olha de forma imediatista, Deus mostra, olha, eu estou agindo com misericórdia. Você está querendo juízo, mas eu quero que essas pessoas se arrependam. Não quero que essas pessoas se perdam. Por fim, irmãos, eu acho que talvez para dar a facada final no querer humano de Jeremias, versos de 14 até 17, nós não vamos fazer a leitura, mas os irmãos podem fazer, se quiser, por conta do tempo. Deus mostra que o juízo vai vir, que o povo vai ser exilado, que a condenação vai se fazer presente, que o juízo dele vai se fazer presente. Jeremias, se prepare, isso vai acontecer. Mas, sabe que diante desse juízo, eu ainda quero que esses povos, que são meus inimigos, se acheguem a mim. Ele diz, a partir do verso 14, que esses inimigos que vão contra os filhos dele, e aí vem contra nós. Talvez os irmãos passem por momentos em que as pessoas vão contra vocês. Deus mostra, olha, essas pessoas que estão indo contra vocês, elas não foram criadas para isso. Elas foram criadas para serem meus servos. Então eu quero que essas pessoas se acheguem a mim. Se não se achegarem, se essas pessoas, na presença de vocês, não se converterem a mim, eu vou trazer juízo, eu vou trazer condenação. Mas o meu propósito é o que foi prometido lá no início. Lá para Abraão. Que diante das outras nações, vocês devem ser bênção. Vocês devem ser um povo que conduz essas pessoas que estão longe para mim. Deuteronômio capítulo 4 fala que Deus quer, e caso o povo dele obedecesse à vontade dele, as outras nações reconheceriam a sabedoria de Israel, reconheceriam a sabedoria do povo dele e se achegariam. Mas por conta da falha de obediência que aconteceu, as outras pessoas se afastaram da presença de Deus. Continuaram afastadas. E eles também se afastaram. Que possamos, irmãos, pensar nisso. Que a nossa fidelidade a Deus pode ser um fio condutor para que outras pessoas se aproximem dele. E se nós deixamos de realizar o nosso papel, nós estamos deixando de fazer com que outras pessoas se acheguem a ele verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, irmãos.